podcast, como é que vocês estão? Meu nome é Duda. E o meu é Melissa. Hoje a gente tá aqui num episódio super especial. Que é o episódio Dia dos Namorados. Essa é pra quem namora e quem não namora. No caso, quem tá apresentando isso somos duas solteiras mesmo, não isso namoramos. Aí. Mas a gente vai tentar abranger todo mundo, né, amiga? Isso aí, vai tentar mexer com tudo aí. E o nosso casal de hoje é o casal que todo mundo ama. O casal mais especial. Dessa OLB. Quem não gosta desse casal tem uma rixa comigo, que assim... Comigo também. É o casal... Como é que a gente pode dizer isso? Casal que todo mundo quer ser, assim, de aparência, de tudo. Muito fofos, muito lindos. Muito com vocês, Sheliane e Pastor Dudu. Uhul! Pressão que todo mundo quer ser, casal bonito. Vamos ver como é que vai terminar o podcast, se vai continuar nessa vibe aí. Então, o podcast é com esse tema mesmo, do Dia dos Namorados. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas aqui pro pastor Dudu, pra Sheliane. Vamos ver. A gente vai lançando umas perguntas bem interessantes. Vamos ver o que eles vão responder. Duda, você quer começar com a primeira pergunta? Pode ser. Então começa aí, amiga. Gente, eu queria saber qual a origem do Dia dos Namorados. Qual a origem? Você quer ir logo na raiz do problema? Onde tudo começou. Gente, na verdade, o Dia dos Namorados em outros países não é comemorado em junho. É comemorado normalmente no dia 14 de fevereiro. Mas aqui no Brazuca começou a ser comemorado em junho por volta de 1940 e alguma coisa. Na verdade, para ser mais específico, 1949. Vocês já ouviram falar de João Dória aí, que foi governador de São Paulo? O pai dele era um publicitário que, nesse ano aí de 1949, desenvolveu uma campanha publicitária, meio que atrelando aí, a comemoração do Dia dos Namorados lá em outros países. E ele resolveu trazer no mês de junho essa campanha publicitária, porque o mês de junho era um mês muito fraco no comércio. E, consequentemente, para potencializar as vendas, ele inventou aí o Dia dos Namorados, versão brasileira, né? Versão brasileira, Herbert aí, versão brasileira, para poder dar um upgrade no processo comercial aí do Brasil. E deu certo, né? Deu certo, porque pensa num negócio que gera uma boa receita e um gasto aí, que é o tal do Dia dos Namorados aí. Sabe muito esse menino, né? Eu quero ver se ele vai contribuir para esse comércio agora. Estamos aí para fazer girar a economia do país. Eu quero ver, Por isso, todo incentivo para a esposa comprar um presente para mim. E o seu, mas todo mundo não vai dar nenhum presente para sua esposa, não? Eu não sou de dar um presente, eu dou vários presentes. Aí dica para os que namoram. Um presente não pode, tem que ser mais de um. Eu compro e ela paga a fatura. Tudo lindo, mano. Enfim, vamos para mais perguntas pra gente dar uma... Pra gente começar já com uma sincera. Como é que alguém, dar um exemplo. Como é que um menino pode conquistar uma menina, assim? Dá dicas pra gente, pastor Dudu. Ou Sheliane também. O que a gente pode fazer pra conquistar alguém? O pensamento. Deixa eu começar e depois ele complementa. Eu acho que principalmente para as meninas. Primeira coisa, eu acho que é a postura da gente. As meninas, elas têm que se sentir bonitas, elas têm que se sentir especiais, elas têm que acreditar no que Deus diz sobre a gente. É verdade. Então, assim, se você anda com o ombro para baixo, toda triste, toda preocupada, não se sente bonita, todo dia você acha que você está feia, isso aí passa para as pessoas também. Elas vão olhar e vão falar assim, realmente, parece que ela não está, né, não tá muito bem. Então, a gente primeiro tem que estar bem com a gente mesmo. A partir daí, conquistar o outro já é mais fácil, porque você já se sente uma pessoa especial, você já percebe o seu valor. E aí o outro já vai olhar para você e vai perceber isso em você também. Então aí a coisa vai fluir mais. Eu não sei se você já reparou, normalmente as meninas elas procuram pessoas mais velhas. Sim. E por que não procuram as pessoas normalmente da mesma idade? Porque a menina ela amadurece mais cedo. Consequentemente, ela vai procurar no rapaz mais velho a maturidade que ela já tem. Enquanto a menina já está pensando, observando ali o rapazinho bonitinho, o rapazinho que seria um potencial candidato, o menino da mesma idade dela está na competição de cuspe à distância, né? Ver quem arrota mais alto. Então, essas idiotices fazem a revelação clássica de que o menino não está maduro para um relacionamento. Sim. E, por isso, a tendência é as meninas sempre procurarem alguém mais velho.
Por quê? Porque elas não querem mais o rapaz que participa de cuspe à distância e nem de arroto mais alto. Ela já quer um papo mais interessante, alguém que já valorize. Isso quando estamos falando de relacionamento edificante, né? Estamos falando de pessoas no know-how de que está buscando alguma coisa boa para sua vida. Agora, quem está na esculhambação não leva isso as coisas em critério, né? Hoje em dia, quem está na esculhambação não quer nem saber o nome da pessoa com quem você está se relacionando. É que a gente está falando de namoro, a gente está falando né? de namoro, a gente não está sim. falando de esculhambação. Então, quando a gente fala de namoro nos moldes cristãos e tal, a tendência é essa. A pessoa procura segurança. E uma pessoa que não tem maturidade não proporciona segurança. Então, quando a menina procura um rapaz, a menina procura segurança, ela procura essa confiabilidade. Enquanto em contrapartida o rapaz olha mais para a aparência, a moça, além das aparências, elas observam um pouco mais. Mas o rapaz, essencialmente, ele começa pelo processo da aparência para depois valorizar os outros atributos. A menina normalmente valoriza os outros atributos para depois ir para a aparência. A aparência não é o principal. Por isso tem tanta menina bonita namorando tanto monstrinho, né? E as pessoas têm que estar atentas também, né? Porque você vai num programa, não conversa com ninguém, você não vai em programas grandes, você não tá nos eventos da igreja, você fica lá só no seu mundinho virtual, não socializa, não sai, não faz atividades diversificadas, porque de repente essa pessoa que você vai gostar, ela tá em lugares que você não tá frequentando, né? Que você tá saindo muito pouco. Então tem que sair mais. Melissa tá saindo bastante, viu? Agora, mas eu saio por causa da igreja. Como que você, rapaz, eu vou responder pelo rapaz, como você, rapaz, se torna alguém mais atraente? Quando você se cuida. Se você se cuida, é sinal que você vai saber cuidar de alguém. Sim. Se você não se cuida, como é que você vai cuidar de alguém? Você se torna uma pessoa menos atrativa quando você não se cuida. Nossa, se você olha, você sabe se vestir bem, você tem um cheiro agradável, né? Quando você fala, você não mata as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, ao você se cuidar bem, você transmite uma mensagem que atrai. Quando você é uma pessoa desleixada, então a sua mensagem que você transmite não é uma mensagem atraente. Então, para você ser atraente, já que a primeira impressão é sempre a que fica, qual é a percepção que as pessoas têm de mim quando para mim olham? Se eu sou um desleixado no meu processo de exibição corporal, como eu me porto, como eu me visto, como eu me arrumo, então isso aí já é a primeira mensagem que eu transmito. Se eu não tenho cuidado comigo mesmo, automaticamente a mensagem que eu passo é muito simples. Eu não vou saber cuidar de outros se eu não sei cuidar de mim mesmo. É verdade. Então eu não invisto em mim. Então você não gosta de você? Se você não gosta de você mesmo, que condições você tem de gostar de outra pessoa? Então, pensar na mensagem que você transmite já é um passo importante para você se tornar uma pessoa atraente. Então, o modo como você se cuida demonstra muito na capacidade que você terá também de se comunicar com outras pessoas, de cuidar de outras pessoas. E essa comunicação inicial ela é muito importante, porque é a primeira que fica, né? É a questão visual, né? Sim. Mas aí depois vem a questão do conteúdo. Se a pessoa não sabe conversar, não tem um bom papo, não sabe cumprimentar os outros, chega no ambiente, já chega fazendo escândalo, isso aí vai repelindo, né? Principalmente as meninas, né? É verdade. Chega um garoto todo esculhambado lá, gritando, fazendo bagunça, tratando mal as pessoas, com vocabulário inadequado. Então, se é uma menina coerente, ela vai olhar para aquilo e vai falar assim, também não quero, né? Lembrando que nós estamos falando de namoro, não estamos falando de esculhambação. Porque os esculhambadores da área, eles não ligam para essas coisas que nós estamos falando. É alguém que tem um equilíbrio cristão, é alguém que está buscando o direcionamento de Deus para começar um relacionamento. Então, estas coisas chamam a atenção. Agora, uma outra coisa que torna o rapaz cristão atraente é o fato de ser cristão. É verdade. Porque se a menina é cristã e ela está procurando a direção de Deus para o início de um relacionamento, então ela está procurando um rapaz que também é cristão. Eu falei aqui da questão da aparência, e ela falou que a aparência é o primeiro passo, e de fato é um indício superficial, mas a partir de então, você também demonstra se você é cristão de verdade. Se você é cristão de verdade, a moça que está procurando alguém que seja cristão, ela vai enxergar em você alguém atraente. Caso contrário, essa atração vai deixar de existir. Porque isso, para a moça cristã, é um requisito essencial. Sim. Então, se você não é cristão, para a moça cristã que está à procura de um rapaz cristão, você não vai ser mais atraente. Inclusive, você ia falar alguma coisa, tia? Não, pode falar. Que eu já ia lançar uma outra pergunta aqui. Vamos supor que eu tô gostando de alguém. Como é que eu posso saber se essa pessoa
tipo assim, de Deus, se a gente vai casar, assim, ou não. Porque dizem que tem um sinal, que as pessoas oram. Como é que a gente pode saber isso? Tipo, seu ideal pra gente, né? Ela é uma boa pessoa para responder isso, porque quando a gente começou a namorar, eu sou daquela época que tinha que pedir namoro, né? Sim. Hoje o pessoal aí tá meio na apostatado. direção, Não, mas meio na direção apostatado, diferente. certo é isso. Mas eu sou da você vai época ter que em pedir também. que eu Ah, tive sim. que falar com ela depois de um tempo e depois pedir pra ela, escuta, eu tô interessado em você, eu tô gostando muito de você, eu gostaria de namorar com você. Sabe o que essa mulher me disse? Ela falou assim, eu vou ver se é da vontade de Deus. Eu vou orar, vou jejuar, daqui a um Certíssima. mês você me procura. Eu, caramba, a mulher vai orar, a mulher vai jejuar. Eu nunca pedi alguém em namoro que esse alguém tivesse que orar e jejuar. Aí eu falei assim, então a casa caiu, né? Então, agora eu vou ter que me resolver com Deus, né? Nem mais com ela, né? Porque se eu queimar meu filme ali, eu vou te falar uma coisa, hein? Então, quer dizer, na verdade, esse elemento distintivo, para mim, que procurava, que nesse caso me interessava alguém que fosse de Deus, isso aí foi essencial. Isso aí para mim já foi a resposta. Então, se eu não era ainda certamente a resposta para ela, a partir desse momento já se tornou a resposta certa para mim. Entendi. Então eu teria um problema gigante se ela não concordasse. Porque quando ela falou para mim, olha, eu vou orar e vou jejuar, cara, ninguém nunca ouvi falar de alguém que vai jejuar para saber. Aí ela falou, E vou detalhe, jejuar. né? Quantos anos eu tinha nessa época? 15 anos, né? 15 anos. E a gente está É. falando para um público aí que tem essa faixa etária. Você falou assim, gente, Deus fala tudo. Deus fala tudo. Eu ouço a voz de Deus, ele falando comigo sempre. Ele fala com você através da Bíblia, ele fala com você através da natureza, ele fala com você através do Espírito Santo. Deus fala com a gente através de tudo. Aí você vai pegar a coisa que é mais importante, porque quais são as coisas que estão assim mais tomando a mente do adolescente? É a profissão e a vida conjugal que ele vai constituir a partir de alguns anos. Então, ele está interessado em namorar, ele está interessado em casar dali uns anos, ele já está preocupado na profissão dele, o que ele vai estudar. Aí você vai pegar o mais importante e vai fazer por sua conta e risco? Tem que ter muita... Sim, amiga. Não, tá falando. Você nunca vai poder fazer isso por sua conta e risco. Você tem que entregar na mão de Deus, tem que ouvir o que ele tem para te dizer, tem que buscar. Então, assim, tem algumas coisas que já estão ditas na Bíblia. Julgo desigual, Deus já disse que não é para você ir atrás. Ele já vai falar sobre a questão da fé, ele vai falar sobre a questão de vários fatores. Aí você vai ver mais depois se a personalidade daquela pessoa combina com você, se os sonhos dela combinam com você. Você vai olhar tudo isso. Vocês que são meninas super antenadas, super espertas, vocês não vão cair numa fria. É O que verdade. que eu penso do namoro, gente? Eu quero sofrer? Ai, ninguém quer. Eu não quero sofrer. Eu quero fazer uma coisa que eu já sei que vai dar errado. Isso é burrice, né? Não vou fazer. Então, eu vou olhar e vou falar assim, eu vou tomar todos os cuidados que eu posso para que dê certo. Então, eu vou me apegar a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar, eu vou observar. A gente observa pouco. A gente só acha, é bonitinho. Não, vou ver os detalhes. Como que eles tratam os pais? O que ele pensa a respeito dos estudos? Como que ele se envolve na igreja? Quais as atividades turísticas que ele gosta, de lazer? O que ele gosta de fazer? Se ele é um menino que fica, das 12 horas de lazer que ele tem, ele fica 11 horas jogando videogame, aí você tem que gostar muito de videogame para dar certo esse negócio, né? Porque senão não vai dar certo. Então, são coisinhas que você tem que olhar, mas o principal é ouvir o que Deus tem para te dizer. E isso é primordial para tudo nessa vida, e inclusive para o namoro. Então, basicamente o conceito é o seguinte, você vai escolher alguém para namorar, o primeiro passo tem que ser o seguinte, essa pessoa tem que gostar mais de Deus do que de você. Quem é a pessoa ideal? É a pessoa que gosta mais de Deus do que de você. Se a pessoa gostar mais de você do que de Deus, já não é a pessoa certa. Por quê? Porque aquilo que deveria ser bom vai se tornar uma obsessão. Né? Você vai ser um ponto de idolatria. Aí a pessoa vai querer tomar posse de você como se você fosse uma propriedade particular, vai querer controlar a sua vida. E aí o que deveria ser positivo já se torna nocivo. E o relacionamento que deveria ser saudável já vai te causar enfermidade, vai te deixar doente, né?
Então, aí, o que acontece? Hoje você tem muito relacionamento doente, né? É um ciúme doentio, é uma posse doentia. Os caras começam a namorar as meninas começam a namorar os caras, aí fica assim, propriedade exclusiva particular, como se já fosse casado. Tipo não tem assim, mais amigo, não faz pode mais nada conversar individual. com ninguém, não pode mais sair com Já ninguém. tá quase fazendo conta conjunta, né? Aí o lance é o seguinte, aí você namora, se isola de todo mundo, aí se o seu namoro terminar, você perdeu o namorado e perdeu todos os amigos, porque se isolou de todos. Então não é um momento para isso. Eu acho que quando casa, aí a perspectiva é diferente. Quando casa, aí esse círculo de amizade ele já não tem mais o mesmo peso que quando namora, né? Porque o ambiente é diferente. Você casou, você já não pode ter mais as amiguinhas do Instagram, aquele bate-papo assim frequente de WhatsApp, aquela coisa toda já deixa de funcionar, porque você casou. Aí você não abraça mais as pessoas do mesmo jeito que abraçava quando era solteiro, você não cumprimenta mais as pessoas do mesmo jeito que você cumprimentava quando era solteiro, que agora você casou. Então você não conversa com o sexo oposto do mesmo jeito que você conversava quando era solteiro. Você casou. Casou, não queria casar? Você lascou. Então casou. Se lascou não. Alto lá que olha que a Mel tá lá te esperando, hein? Eu avisei no início A Mel é a cachorrinha, gente. Então, no início da gravação eu falei, cuidado. Se quis casar, então assume a responsabilidade de vida de casado. E qual que é o grande problema que a gente tem hoje? É a galera que casou e ainda quer viver como solteiro. Então, o cara que casou, ele não pode mais ir jogar bola sem dar futebol. Ele não pode jogar bola sem dar satisfação. Ele não pode sair sem dizer aonde ele está. Isso ele fazia quando ele era solteiro. Agora os dois são uma só Agora que carne, ele é casado, ele precisa dar satisfação. Onde ele está, com quem ele está, que hora que ele vai, que hora que ele volta. Não casou? Se casou, é isso daí. Ok? Você não quer esse tipo de responsabilidade, não casa. Porque senão você querer ser casado como um menino ainda solteiro, a coisa não funciona, vai dar ruim. E Deus, ele coloca bastante instrução pra gente na Bíblia, né? Segundo isso. Só que eu acho que uma pergunta que muitos adolescentes querem saber é, tipo, a idade certa pra namorar. Eu ia lançar essa também. A gente... Eu vim pra gente pensando nisso. Uma vez eu tava dando uma palestra na igreja, eu tava falando assim, qual é a idade certa pra namorar? E um moleque de 10 anos subiu no pronto, 10 anos, pastor! Eu falei assim, fica longe da minha filha. Na verdade, a gente nunca... Essa é bem clichê, né? Foi até dito aqui anteriormente. Essa daí é muito clichê, essa idade certa pra namorar. Que a resposta é sempre a mesma, decoradinha, que a gente já tem. Que o que define não é a idade, o que define é maturidade. Hoje até ouvi uma pessoa palestrando de manhã, e ela disse assim, essa pessoa que estava palestrando de manhã no culto da União, ela disse assim que tem gente de 40 anos que não devia namorar, porque não tem maturidade ainda. Então você tem gente de 30, gente de 40 que não tem maturidade, então não deveria começar a namorar. Inclusive, na época que nós começamos a namorar com 15 anos de idade, o fator social, a vida que nós tínhamos, nos forçava a amadurecer precocemente. Hoje o pessoal demora um pouco mais para amadurecer, demora um pouco mais para casar. Eu me casei com 20 anos de idade, ela se casou com 20 anos de idade, nós nos casamos aos 20 anos de idade. Só que a cabeça de 20 anos de idade era muito diferente da galerinha de hoje. Por quê? Nós fomos forçados a amadurecer mais cedo porque a vida era muito mais dura do que era hoje. As facilidades que nós temos hoje, nós não tínhamos antigamente. O que meus filhos possuem hoje, nós não tínhamos antigamente. Então, eu fui um camarada obrigado a trabalhar desde cedo. Enquanto muita gente começa a trabalhar hoje, aí, aos 16, 17 anos, e a partir dos 20, alguma coisa assim, a gente começou a trabalhar. Eu, com 10, 11 anos de idade, eu já trabalhava. Com 14, 15 anos de idade, uma vez que a figura masculina do pai ou do padrasto não existia mais, eu cheguei a sustentar minha casa durante algum tempo com 15 anos de idade. Então, você foi forçado a amadurecer. Ela já trabalhava desde cedo, ela entende o que é trabalho desde cedo. Então, a gente não teve muita oportunidade de desfrutar a infância como muitos hoje conseguem desfrutar. Hoje, se você perguntar para um cara de 20 anos se ele quer casar não. 21, quer casar não. 22, quer casar não. Ele quer estruturar a vida primeiro. Eu primeiro preciso trabalhar, me formar, ter a minha casa, ter meu carro, fazer o meu mestrado, isso e aquilo, e depois eu caso. Isso aí não é tido mais, porque o indivíduo ele tá fazendo outros processos de prioridade e tudo mais, e a gente, em função do nosso amadurecimento precoce, da nossa vida que a gente teve essa situação impregnada sobre nós, a necessidade de amadurecer muito cedo por causa das dificuldades da vida. Eu acho que isso é uma pergunta que a maioria dos adolescentes fazem, eu acho que mais para poder ter argumento para chegar para os pais e falar assim, a Tiliane e o pastor Dudu começaram a namorar com 15. Ó, minha mãe, você disse que eu tinha 18, Tiliane e o pastor Dudu começaram com 15, viu? Eu tenho 16. Só que eu comecei com 15 e casei com 20.
A pessoa que tá começando com 15 vai casar com 20? Meu Ou ele fazendo só quer uma conta. desculpa pra eu começar a acho que namorar? não. Eu acho Porque que se não. você quer terminar a faculdade primeiro, aí o que acontece? Se você começar a namorar sem maturidade e cedo, quem não tem maturidade não sabe conversar. Quem não sabe conversar não tem diálogo durante o relacionamento, só vai ter pegação. E assim, com 15 você não tem maturidade para um relacionamento, mas você já tem hormônio para pegação. Aí daqui a pouco você vai usar o seu corpo de adulto com cabeça de criança para fazer coisa de adulto que na verdade a criança que tem em você não consegue se responsabilizar por aquilo que faz. Então, ao invés de estar preocupado com a idade, vocês deveriam estar preocupados quando eu vou estar preparado para namorar. Então, não se preocupem com a idade, se preocupem com preparo. Leiam bastante, tenham ações maduras em outros âmbitos da vida de vocês, porque isso vai dar segurança para os pais. Eu nunca marquei idade para os meus filhos namorarem. Ah, vocês vão namorar com tantos anos? Não. Nós vamos negociando ao decorrer da vida de vocês para a gente ir observando quando que vocês estão, como que vocês estão, se vocês estão prontos para namorar. A gente já disse não. Como todos os pais, a gente já teve que dizer não algumas vezes. Mas por que isso? Porque a gente percebeu que aquele momento não estava... Eles não estavam bem, eles não estavam preparados. E a mesma coisa é em casa. Então, se vocês não têm maturidade com o celular, não têm maturidade com a televisão, não forram uma cama, chega atrasado na escola, não entrega o trabalho, seu pai vai olhar e falar assim, uma criança, que condições que tem em namorar, né? Então, se preocupem a serem responsáveis e maduros em outros âmbitos, porque os pais vão olhar para isso e vão avaliar se vocês têm condições ou não de avançar para um segundo level. Um namoro. E aí a pergunta agora para aqueles que já namoram. Que conselho você daria para aqueles que já estão namorando, que agora estão comemorando o Dia dos Namorados? Primeiro comemorem, né? Tem que comemorar a data mesmo. Sou a favor de comemorar a data. Tomem muito cuidado. Eu tenho uma preocupação muito grande quando as pessoas estão namorando, de que elas fechem os olhos e não observem os sinais que vão aparecendo se aquela pessoa é realmente a pessoa com quem você vai manter esse relacionamento ou não. Então, quando estiver namorando, abra bem os seus olhos. Ouça o conselho dos seus pais. Ouça o comentário dos seus amigos. Não quer dizer que eles vão determinar tudo, mas você precisa estar atento. Eu vejo muitas pessoas entrando em relacionamentos tóxicos, pessoas se afastando de Deus por causa de relacionamentos que não estão seguindo a vontade de Deus, porque elas ficam fixas naquela pessoa e não enxergam o enredo, não enxergam os sinais que estão vindo, não enxergam os comportamentos, acham que é tudo normal e não é. Aquilo é um momento de conhecimento e para conhecer você tem que estar com os olhos bem abertos e prestar bastante atenção para que não se delongue, né? E não chegue a caminhos tortuosos. Aí o pessoal pode até comentar, pastor, como é que eu vou enxergar isso direito se o amor é cego? O amor não é cego. A paixão, ela é cega. O cara apaixonado, ele tá cego. Mas o amor, ele enxerga não só as virtudes, como também enxerga os defeitos também. E nesse enxergar de defeitos, você tem que pesar sentimento e razão. Se você, com os olhos da razão, percebe que a pessoa comete erros que são falhas de caráter gravíssimas, então por mais que você ame essa pessoa, você tem que aprender a dar um basta. Amar é deixar ir. Amar é deixar ir. Boa conceito. Olha aí, ó, experiência em forma de Eu pessoa, né? sou Isso, porque nem namorou ainda, É verdade. imagina, Experiência gente. em forma de verdade. pessoa. E aí o seguinte, tipo assim, eu amo demais a menina diz assim, eu amo demais aquele rapaz. Só que o cara trata a mãe dele igual um lixo. O cara trata o pai dele sem respeito nenhum. Agora, se um cara destrata a própria mãe e você dizendo que o ama loucamente, intensamente, você acha que ele vai te tratar de modo diferente quando se casar contigo? É verdade. Então, são sinais que, por mais que você ame a pessoa, você precisa entender que a sua razão tem que te trazer a um posicionamento. Porque você não pode ser ignorante ao ponto de acreditar que ele vai te tratar melhor do que trata a própria mãe. Isso aí é um absurdo. E conselho para aqueles que não namoram, Que não né? namoram, né? Que são em busca de um amor. Esteja pronto.
Se ele foi curta, isso sim, tá? E Esteja objetiva. pronto, porque você fica assim, quero namorar, mas às vezes você não tá pronto. Aí a hora que o namorado aparecer, você vai perder, né? Porque você não tava pronto. Eu já diria que a gente não precisa muito preocupar com isso, não. Tipo assim, eu tenho que preocupar demais no dia que vai aparecer. Cara, vai aparecer. As oportunidades surgirão. E você tem que estar tão bem consigo mesmo que se não surgir, problema. Entendeu? Às vezes a gente fica muito sofrendo pressão de grupo, porque o fulano tá namorando, fulano tá namorando, fulano tá namorando. Ai, meu Deus do céu, tem algum problema comigo que eu não namoro. Não tem problema nenhum com você. Você não é obrigado a namorar ninguém porque as outras pessoas estão namorando. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E você não precisa colocar o carro na frente dos bois, você não precisa ser precipitada em relação a isso. Você precisa avaliar as oportunidades que vão surgir e se essas oportunidades vão valer a pena. Se não valer a pena, passa adiante e segue a sua vida. E você não pode esperar que uma outra pessoa te complete. Quem nos completa é Deus. É verdade. Okay? Você tem que estar bem consigo, sozinho mesmo. E eu gosto muito da abordagem que se faz sobre Adão. Quando Adão foi criado, ele foi perfeito. Ele não tinha Eva. Ele era perfeito e a Eva não existia. Se você me disser que o Adão era imperfeito, então Deus teve um problema na criação. Deus o criou perfeito, a Eva não existia. Então, ele estava bem, ele estava perfeito. Assim, ele pôde ser uma boa companhia. Quando você está bem consigo mesmo, você pode ser um bom namorado, você pode ser uma boa namorada. Se você não está bem consigo mesmo, como é que você vai se dar bem com os outros? Se você não se aceita, como é que você vai aceitar alguém? Se você não ama você mesmo, como é que você vai ter a possibilidade de amar? Ninguém dá o que não tem. Para o Adão fazer a Eva ficar bem, ele era um cara de boa. Então é o seguinte, se você não for uma pessoa de boa consigo mesmo, você não vai ser uma boa companhia para outra pessoa. Então a grande verdade é você fixa muito, né? Eu estou procurando uma pessoa assim. Você é uma pessoa assim? Então você cria expectativa nas outras pessoas porque complete alguma coisa que você não tem? Não. Você precisa ter o que você mais gosta em uma outra pessoa. Então, você gosta que a pessoa te dê segurança? Você é uma pessoa segura? Você gosta que a pessoa te dê muita alegria? Você é uma pessoa alegre? Então, você precisa estar bem com você mesmo. Quando você estiver bem com você mesmo e você ser sua melhor companhia e não ficar comendo pressão de grupo, então você vai estar na boa, no ponto de equilíbrio para você seguir em frente com alguém ou sem alguém. Então, se for com alguém, legal. Se não for, eu continuo de boa comigo mesmo. Entendeu? É difícil achar esse ponto de equilíbrio, mas é possível. Afinal de contas, tudo posso naquilo que me fortalece. E quem me completa não é a outra pessoa. Quem me completa é Deus. Mas se você quiser muito pedir, dar-se-vos-á. Eu sou a querida de Jesus. Se eu quero muito, eu peço para ele. Isso. Pedir, pode pedir. A Bia? Eu queria só acrescentar uma coisa, que eu percebo muito que tem muitos adolescentes que acabam indo na onda dos amigos, né? Não pedem a orientação de Deus, dos pais, ou até de pessoas experientes, e acabam indo muito na onda dos amigos. Eu quero saber de beijar. É isso. Pra tirar o BV, né? Pra dizer assim, eu beijei. E pra mostrar pra todo mundo que tá namorando, né? Vira quase que um troféu. É um troféuzinho. Enfim, aí você começa a criar... foi até bom colocar esse assunto, porque aí o cara é o cara quando ele saiu namorando um montão, né? Então... Fiquei com uma aqui, fiquei com uma ali, fiquei com outra ali. Eles contam vantagem entre eles, né? Não, fiquei com fulano, fiquei com fulano, fiquei com fulano. E, infelizmente, algumas meninas também. E algumas meninas meninas hoje numa também. época difícil. Aí o que acontece? Você entrou na cultura do descartável, né? Então, o que é o ser humano? Se transformou num copo descartável que você consome e joga fora, consome e joga fora, consome e joga fora, consome e joga fora. Você está fazendo uma lista de troféus que você está colecionando. A gente rebaixou o ser humano a isso daí. É esse o propósito de Deus para a nossa vida? Ellen White tem um texto no Lar Adventista na página 52, se não me falha a memória, 57, que ela diz, esse texto inclusive é repetido na Carta aos Jovens Namorados, CJN, diz assim, não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus brincar com o coração das pessoas. Então, esse negócio de brincar com o coração das pessoas, a pessoa está gostando de mim, então eu vou me aproveitar disso. A menina está gostando de mim, então eu vou me aproveitar para beijar bastante, para usá-la e depois jogar fora, aproveitar que ela gosta de mim, está tão acessível a mim, ou vice-versa, né? Aproveitar que o rapaz gosta de mim, vou pisar nele e tal, não sei o que, vou usá-lo e tal, não sei o que, transformá-lo em um idiota. Não é pecado de pequena magnitude, aos olhos de Deus, brincar com o coração das pessoas. Relacionamento é coisa séria. Na verdade, relacionamento ele é privilégio. A palavra é essa.
Relacionamento é privilégio. É quando você tá com alguém e você leva esta pessoa a lugares onde você só leva essa pessoa. Você chama essa pessoa por um nome que só ela recebe esse nome. Você olha para essa pessoa de um jeito que só para ela você olha desse jeito. Você abraça essa pessoa de uma forma que ela é a única pessoa do mundo a ser abraçada desse jeito. Então, como você abraça, como você toca, como você vê, ninguém mais faz. Isso é privilégio. Então, relacionamento de verdade é quando você tem esse status de privilégio. Agora, quando você quer privilegiar todo mundo da mesma forma, isso já não é mais a perspectiva divina. Você está brincando com o coração das pessoas. O propósito de Deus é diferente. E no processo, na nossa cosmovisão, talvez tenha algum não cristão assistindo esse vídeo agora, aqui, esse podcast, você fala assim, nossa, quanta caretice, quanta quadradice. Só que essa é a nossa cosmovisão. É o nosso jeito de enxergar à luz da palavra de Deus. Então, é porque a tua lente de enxergar é diferente. A nossa lente é a luz da vontade de Deus, a luz da palavra de Deus, porque a gente é cristão, quer que Deus oriente todas as coisas, inclusive o namoro. Então, quando a gente namora sob essa perspectiva de sermos cristãos, nesta cosmovisão, a gente namora na direção de estar escolhendo uma pessoa, conhecendo uma pessoa, para que desse namoro se transforme num noivado, esse noivado se transforme em um casamento e constitui-se uma família, ok? A gente está enxergando isso como um processo, Então, do mesmo jeito que você não vai escolher uma pessoa qualquer para você se casar, e o namoro é o processo até chegar a esse momento, você também não namora com uma pessoa qualquer. É verdade. Como ele falou aqui no início do namoro, eu falei que eu precisava orar e tal. Por quê? Porque na minha concepção, eu queria receber a bênção divina. Sim. E para receber a bênção divina, eu tinha que me submeter às orientações de Deus. Então, você não se submeter às orientações de Deus, você está abrindo mão da bênção divina. E isso, gente, é assim, terrível, né? Porque você já começa errado, com tudo para dar errado. Então, o primeiro passo é se submeter à jurisdição divina para que ele tenha, então, a condição de te abençoar. O nosso podcast, infelizmente, acabou. A diretora já deu aqui o ponto. Então, eu quero pedir para que vocês façam uma oração aí, pelos que namoram, pelos que ainda vão namorar. E é isso aí. Então, que nem a gente aqui também, né? Aí, ora por mim, por Duda também, que a gente tá dando uma pesquisada. Vocês estão dando uma pesquisada, você viu? Meninos, fiquem de olho. Elas estão dando uma pesquisada. Minha mãe vai ver esse podcast, ela vai me matar. Isso é um podcast ou uma exibição de currículo? Não, isso é uma comemoração do Dia dos Namorados em altíssimo estilo. É verdade. Isso aí. Talvez seja uma boa oportunidade de convidar alguém para jantar, né? Não sei, uma coisa assim. Mas aí significa que se você não tem dinheiro para convidar alguém para jantar, então é bom não procurar, porque se não tem dinheiro para pagar um jantar, não tem dinheiro para namorar, né? Não, não tem. O pessoal não tá tendo dinheiro para pipoca. Então não é nem pro jantar. Então é melhor então ficar só orando um pelo outro mesmo. Tá complicado. Ora aí, professora. Não, pode orar. Vou deixar o privilégio pro pastor dar a bênção pastoral para vocês duas, para todo mundo que está assistindo, Amém. para todos os Receba. adolescentes, os adultos, os jovens, que a gente possa comemorar esse dia realmente embaixo da graça de Deus. Amém. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de abrir o nosso coração ao Senhor, como fazemos a um verdadeiro amigo. E é nesse ambiente de se sentir à vontade que nós queremos colocar nossos sentimentos nas tuas mãos, para que o Senhor nos ajude, à luz da tua palavra, à luz da tua orientação, fazer escolhas sábias, especialmente nesta área da vida que vai repercutir, que vai trazer reverberação para toda a nossa existência nessa terra. Porque se a gente fizer escolhas erradas, isso pode nos machucar de tal forma que vamos estar bem desestruturados para o desenvolvimento da vida. Então, ajuda-nos a colocar teus conselhos como prioridade para que as nossas escolhas reflitam a tua direção. O Senhor nos deu o privilégio de termos sentimentos e ajuda-nos, ó Deus, para que esse sentimento nos leve para perto da tua vontade. Amém. Abençoe a cada menino, a cada menina que nos assiste aqui, que sejam pessoas que se submetam à sua direção, especialmente nessa área tão importante da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso, gente. Encontramos vocês em um próximo E podcast. o próximo podcast. Um beijo. Beijo, Feliz Dia dos gente. Namorados! Beijo. Feliz Dia dos Feliz Dia dos Namorados. É Namorados. verdade, não pode esquecer.